Um QR Code tem mais de 7.000 quadradinhos. Você aponta o celular por um segundo e o site abre. Como que uma câmera lê mais de 7.000 pontos e decodifica tudo isso em menos de um segundo? Você aponta o celular para um quadradinho preto e branco e em menos de um segundo o site abre. Não tem botão, não tem digitação. Só uma câmera e um padrão de módulos minúsculos. Como que esses quadradinhos conseguem guardar informação suficiente para isso e como que eles ainda funcionam mesmo quando ele está rasgado ou molhado? Você vai entender como que o QR Code guarda os dados, como que o celular lê em qualquer ângulo e por que que ele não quebra mesmo com 30% de dano. Qual que é a diferença entre o QR Code do cardápio e o QR Code do Pix? É mais engenharia do que parece no quadradinho. Você usa todo dia sem parar para pensar no que é na verdade. O QR Code ele foi criado em 1994 para resolver um problema bem específico: rastrear peças de carros numa fábrica da Toyota. Precisava de algo que guardasse muito mais dados do que um código de barra. A solução foi de uma dimensão para duas, e isso mudou tudo. A diferença para o código de barra é: você já tentou ler um código de barra rasgado? Ele não funciona. O QR Code com 30% de dano ainda funciona. As barras elas guardam até 20 caracteres, e só número. O QR Code ele já aguenta 4.000 caracteres alfanumérico, que é qualquer tipo de texto. E a DensoWave também fez uma coisa diferente na época. Ela liberou o padrão sem royalties. Então, em 94, qualquer um poderia gerar e ler QR Code sem pagar nada. E como que um quadradinho de 21 por 21 pixels guarda dado suficiente para uma URL? É uma estrutura interna. Quando você olha um QR Code de perto, aquilo parece ruído. Mas tem uma estrutura. Tem 4 áreas com funções específicas. Os Finder Patterns são os 3 quadradinhos do canto. É o que o celular usa para detectar posição e rotação. Os Timing Patterns são listras alternadas que calibram o tamanho dos módulos. A Format Info diz qual que é o nível de correção que foi usada. E a Data Region no meio é onde ficam os dados reais. Cada parte tem uma razão de existir. O que é um módulo? Ele é um quadradinho mínimo. Cada um representa um bit. Preto é 1, branco é 0. O QR na versão 1 ele tem 21 por 21 módulos. São 441 bits totais. Mas parte dele é usado pela estrutura. O maior, versão 40, ele tem 177 por 177, que dá mais de 31.000 módulos. Quanto maior o QR, mais dados cabem ali. Os módulos estão lá. E depois do módulo, como que esse texto vira esses bits? Você já reparou que o QR do Pix é bem maior que o QR de um cardápio? A resposta está aqui. A codificação ela muda conforme o tipo de dado. Se for só número, como um código de produto, é um modo numérico, então são 3,3 bits por caractere. Se for um modo alfanumérico, que é letra e símbolo, são 5,5 bits. E qualquer texto, incluindo o URL, o modo, são 8 bits. O cardápio ele tem uma URL curta. O Pix ele tem uma string longa, que são os dados do pagamento. São modos diferentes e tamanhos diferentes. Pensa no processo quando você gera um QR. O texto vira bytes, os bytes viram bits, e esses bits eles são dispostos em um zigue-zague pela grade. Mas antes de finalizar, uma máscara Shor ela é aplicada ali. Ela embaralha o padrão para evitar uma grande área sólida ali que ia confundir o leitor. O gerador então ele testa 8 padrões diferentes e escolhe automaticamente a que produz a menor área sólida. Por que a máscara Shor importa tanto? Imagina uma área grande toda preta. O leitor ele pode confundir como um Finder e se perder ali na hora de fazer a leitura. A máscara ela inverte esses bits numa grande área de xadrez, como se fosse um tabuleiro, e transforma essas áreas sólidas em áreas alternadas. O resultado disso é um QR mais legível por câmeras e qualquer tipo de iluminação que estiver olhando para ela. É um detalhe pequeno, mas com um impacto enorme na confiabilidade. E o que acontece quando uma parte desse QR fica destruído? A resposta é surpreendente. O mesmo algoritmo que fazia CD riscado funcionar, o Reed-Solomon, criado em 1960, é o que protege o QR. São 4 níveis. No L, recupera 7% do dano. O M recupera 15%, o Q recupera 25% e o H até 30%. Mais proteção significa mais redundância. O QR ele fica maior. É um trade-off que você precisa escolher antes de gerar o seu QR. A escolha errada ela pode te custar um pouco depois. É por isso que colocar uma logo no centro de um QR funciona. A empresa usa o nível H de forma proposital. Ela sabe que a logo vai destruir até 30% dos dados. E esse algoritmo vai reconstruir os bits perdidos de forma matemática. Parece mágica, mas é uma álgebra polinomial.
Ela foi criada nos anos 60 e ainda é um estado de arte para correção de erro. Qual nível de correção usar quando gerar um QR? O L é o menor possível. Ele é bom para superfície limpa mesmo. O M ele é padrão e equilibrado para a maioria dos casos. O Q são para ambientes que existe um risco de desgaste. O H é obrigatório quando vai colocar uma logo no centro. Essa sobreposição no centro ela é tratada como um dano. E depois o algoritmo vai reconstruir isso. O H, sem nenhuma necessidade, ele vai gerar esse QR maior, justamente por conta da dificuldade de ler. Mas o que vai determinar o tamanho final dele? Você nunca escolhe o tamanho do QR, ele é calculado para você. Entre as versões, a menor tem 21 por 21 módulos e cabe 41 números. A maior tem 177 por 177 e aguenta 4.000 caracteres. O tamanho ele cresce conforme os dados e o nível de correção escolhido. O gerador sempre usa a menor versão possível. O QR do Pix ele é grande porque ele carrega um string enorme de pagamento. Ela tem de 150 a 300 caracteres. E nela tem dados do pagamento, chave, valor, o timestamp e o hash de verificação. É uma versão que usa o nível H, que é o nível alto ali de proteção. Ele é denso e robusto de propósito, porque um erro na leitura de um pagamento é muito mais sério que um erro no cardápio do restaurante. Já viu um QR minúsculo na embalagem? Ele é um micro QR, 11 por 11 módulos. Ele foi feito para etiqueta pequena. Existe também uma variação retangular, o iQR. Ele é muito usado no contexto industrial. O padrão ganhou porque ninguém precisou de mais, então ele predominou no mercado. Depois do código formado, como que a câmera lê tudo isso em menos de um segundo? Para essa leitura, a câmera captura um frame e converte para a escala de cinza. Um algoritmo, então, localiza os 3 Finder Patterns, os quadrados no canto, e com os 3 encontrados calcula a posição, a rotação e o tamanho do QR. Corrige perspectiva se o celular estiver inclinado e depois amostra cada módulo e reconstrói os bits. E por que funciona de qualquer ângulo? Os 3 Finder Patterns eles formam um triângulo simétrico. Então não importa se você tirou o celular de 9 para 90, ou 180 ou 270 graus. O algoritmo ele identifica essa orientação pelos pontos do triângulo e decodifica corretamente. Não existe direção errada. Essa foi uma decisão de design que foi tomada lá em 94 e funciona bem até hoje. E determina o que acontece depois dessa leitura. O QR ele é agnóstico de conteúdo, ele só guarda texto. Quem decide o que fazer com esse texto é o celular no momento da leitura. Se for um URL, ele vai abrir o browser. Se for um payload de Pix, ele abre o aplicativo do banco. Se for credencial de Wi-Fi, ele vai fazer a configuração automática de rede. Então, é o celular que detecta o tipo de prefixo do texto. No QR estático, a URL é gravada em módulos. Ela não muda nunca. É uma forma barata e simples. No QR dinâmico, os módulos guardam uma URL encurtada que direciona para o destino real. Esse destino, você pode alterar sem imprimir nada depois. Alguns serviços pagos, eles jogam isso em cima do Analytics. Então, geralmente é muito usado tanto em marketing quanto cardápio de restaurante. No QR dinâmico, você não acessa o destino diretamente. Passa por um intermediário que registra informações como seu IP, horário e dispositivo. Cada scan ele é um evento traqueado por uma empresa terceira. Ele não é malicioso necessariamente, porém é diferente do estático, que entrega a URL direta sem precisar passar por um intermediário. O QR ele tem um vetor de ataque que nenhum antivírus vê. Agora existe um lado obscuro, o quishing, que é o phishing do QR Code. O atacante ele imprime um QR falso e cola sobre o legítimo. Você escaneia achando que é o QR Code do restaurante ou da vaga de estacionamento e cai direto no site falso sem perceber. O antivírus ele não escaneia o QR Code, o ataque chega na câmera, não pelo teclado, e ele passa invisível por qualquer filtro nessa situação. Como que se protege desse tipo de ataque? Atualmente, o Android e o iOS eles mostram a URL ali antes de fazer essa abertura do link. Então é bom sempre estar fazendo essa leitura. E é bom também desconfiar de qualquer QR Code ali sem contexto, especialmente em local público. Já o QR Code de banco e Pix, eles nunca vão pedir uma senha através do QR. Também, quando tiver um adesivo colado sobre outro QR, já é um sinal clássico do golpe, então já levanta um ponto de atenção. Sabe o que me impressiona nessa história? Em 94, um engenheiro resolveu um problema de fábrica, sem saber quem ia criar a interface entre o mundo físico e o digital. Cada detalhe tem uma razão de existir ali. Os quadrados no canto, a redundância, a máscara, nada é um acidente.
Ele é dinâmico, pode ser alterado e tem analytics, mas passa por um intermediário. O phishing ele é real e ele existe, então sempre leia a URL antes de estar abrindo. E tudo isso nasceu para rastrear peça de carro na fábrica do Japão. 30 anos depois, ele está em cardápio, em ingresso, em pagamento, em receita médica, sem ter nenhum tipo de chip ou bateria. Só dois quadradinhos, preto e branco e muita matemática por trás. Então, da próxima vez em que você apontar o celular para um QR Code, você já sabe o que está acontecendo ali naquele momento. Se curtiu, se inscreve aí. Até o próximo.